Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria, e o vinho, e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas, quando se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo: Vive o Senhor! Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente, certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Compreendam a ciência da oração. A oração e a fé estão estreitamente ligadas e necessitam de ser estudadas juntas. Há uma ciência divina na oração da fé. É uma ciência que toda a gente que quer tornar num sucesso a obra da sua vida deve entender. Cristo diz: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Ele torna claro que o nosso pedir deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu. E o que quer que recebamos deve ser usado na realização da sua vontade. Se as condições forem respeitadas, a promessa é inequívoca. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento semelhante ao de Cristo, sabedoria e força para fazer a sua obra, ou qualquer dom que Ele prometeu. Depois devemos crer que recebemos e agradecer a Deus por aquilo que recebemos. Amados, 9 de dezembro de 2017, às 10h15 da manhã. Estava pensando e meditando no sonho que Deus me deu na noite anterior e vendo como surgem os eventos a nível mundial e como muitos ainda não estão prontos e posicionados em seus lugares.
Logo que terminei uma reflexão com minha família e estávamos de joelhos orando, escutei a voz do Senhor que me disse, Jeremias 4:12. Então, rapidamente me levantei e peguei a palavra de Deus e comecei a procurar. Então, enquanto lia, me disse o Senhor, o que você me dá? O que você quer que eu saiba? E nesse momento escutei uma voz que me disse, leia o capítulo completo. Então a voz seguiu dizendo, verás que logo acontecerá, pois o momento, dia e hora está às portas, e quem poderá deter o que já está profetizado? Assim, quando escutei isso, me vieram muitas coisas na mente, mas enquanto estava pensando, em uma pausa, comecei a escutar outra vez a voz que me disse: se aproxima a desolação e como nuvens sopradas, como o vento que corre a seu destino, assim é o povo rebelde. A admoestação não lhes é suficiente. Portanto, assim disse o Eterno: eu trarei sobre eles desolação, angústia e praga. Porquanto quis salvá-los e não quiseram. Eles saquearam minha misericórdia e zombaram da minha justiça. Lhes pus pensamentos de bem, mas eles buscaram o caminho do mal. Quando escutei isso, amados, eu senti todo o meu ser tremer. Que coisa grande é não ser visto por Cristo como povo escolhido por Ele. É uma pena o que está acontecendo em tudo isso. Seguia eu meditando em tudo isso, porque a voz fazia pausas para que eu meditasse e pensasse. Também me foi mostrado muitas coisas, mas depois lhes poderei contar para não tornar esse áudio tão grande. Mas o Senhor está chamando constantemente a seus filhos em todos os lugares, em todos os locais, e muitos, graças ao Senhor, estão dando atenção, mas lamentavelmente outros não. E o que vai vir, amados, virá. Não importa se estamos preparados ou não, porque o tempo se cumpriu. A voz seguiu me dizendo, lhes dei instruções e as rejeitaram. Por isso horror e espanto se apoderará sobre eles. Sábios em suas opiniões e faltos de entendimento. Povo rebelde que se vangloria de seu rebelde proceder. Está próximo o dia do seu degolamento, e como vacas ao matadouro irão. Insensatos, faltos de entendimento, seguia dizendo, que veneram o mundo e amam sua glória, mas em um minuto o que tens será tirado, e quando minha misericórdia estava com eles, não se lembraram do necessitado e afligido. Em um momento tudo lhes será tirado, porque para si obtiveram. Nesse momento me passou um filme, amados, de como muitos irmãos, porque eu sabia que eram irmãos adventistas do sétimo dia, tiveram muitas posses, muito dinheiro, muitas coisas que eles poderiam fazer, mas mesmo assim eles viviam por si mesmos, e não para fazer a glória de Deus e a mensagem de Deus chegar a muitos lugares, para ajudar muitos necessitados. Então eu olhava tudo isso e via como o Senhor tomava conta de tudo. Seus anjos iam escrevendo tudo. Então, quando ele disse que em um momento tudo lhe será tirado porque obteve para si, vi uma grande angústia, porque aqueles que tinham muitas posses e muito dinheiro no banco, muitas coisas, de repente ficaram sem nada e estavam como se fosse dementes, não podiam conceber que aquilo em que eles haviam posto seu apoio, sua fortaleza, já não existisse. Então, enquanto estava vendo tudo isso,
toda essa amargura que essas pessoas estavam vivendo, a voz outra vez continuou dizendo: soberbos, que aprendendo uns com os outros se engrandeceram, como quando a cobra levanta seu pescoço, mas não se deram conta de que seu proceder era mortal. Não terão descanso, pois mesmo quando seus deleites acabarem, virá sobre eles o mal, porque forjaram seus interesses e se engrandeceram e nunca pensaram na sua queda. Lhes dei meus sábados e os violaram. Lhes dei 1888 e o rejeitaram. Lhes dei a reforma de saúde e debocharam dela. Lhes dei meu santuário e fizeram dele seu próprio santuário. Lhes dei a solenidade do matrimônio e lhe dei meus sábados, porque todos eles rejeitaram minhas ordenanças. A praga cairá sobre eles, então eu também, segundo eles me rejeitaram, eu os rejeitarei e trarei de volta o mal que pensei. Quando ele disse isso, amados irmãos, algo terrível foi desencadeado. Era como se todos os ventos, ao mesmo tempo em todo o mundo, tivessem se soltado. Essas cenas foram terríveis de tanto sofrimento, tanta dor. Era uma gritaria global por causa de todas as coisas que estavam acontecendo. Eu não podia conceber o que estava acontecendo nesse momento. Foi um momento muito tenso para mim, porque era algo a nível mundial. Antes eu havia visto em diferentes lugares, mas dessa vez foi uma coisa intensa. Era uma coisa que não havia forma de escapar do que eu estava vendo ali. Nesse momento, enquanto terminei de ver isso, escutei outra vez a voz que dizia: povo rápido de língua e tardio para ouvir, rápido em seus próprios pés, mas sem ter direção. Muitos choram por ti, porque desejam que despertes. Mas tu, deitadas em cama de linho, sobes aos teus pensamentos glória e riqueza. Não é sábio ver o mar e se afastar, dizia. Você se acha bom em tudo? O que, pois, será de ti no dia da matança? Desapropriação e choro. Pensaste que seus dias não chegariam e que o que era teu existiria para sempre? Acaso não sabes do que és feito? Vivendo o caminho, o rejeitas e entendendo, o dilatas. Nesse momento começou a passar outra cena sobre mim. Eu estava vendo diferentes partes do mundo. Eu via o povo de Deus, ou melhor, os que diziam ser o povo de Deus, porque eram adventistas do sétimo dia. Então eu dizia: Senhor, mas este é seu povo. Mas de repente meu acompanhante apareceu e me disse: olhe bem se realmente esse é o povo. Então, quando olhei, vi em cada um deles, seus rostos, havia uma cor cinza. Então perguntei: mas por quê? Então me disse: vem, observa. E quando me disse: vem e observa, vi como eles, em segredo, tinham vida dupla, e muitos deles eram dirigentes, pastores, anciãos. Então eu dizia: mas Senhor, o que é isso? Até quando vais tolerar isso? Então nesse momento ele me disse: isto eu não tolerarei mais. Basta minha graça. E voltou a vir a palavra, a repetir outra vez as palavras, outra vez a mim dizia: preguiçosos, sem entendimento, não há misericórdia para eles para sempre. Lembrem-se de Jerusalém, que pouquíssimos sobreviveram. Será que agora será diferente? Porque dizes que eu sou teu Salvador, quando amas ser como a mulher de Ló? Porque dizes me obedecer quando vives como Ló vivia? Acaso não tive que enviar anjos para resgatá-lo, porque padecia de cegueira igual eles? Que humano subiu ao céu ou desceu para dar testemunho de como chegar? Mas eu vos digo, desci, eu estive com vocês, voltei ao meu Pai e ainda enviei o Espírito Santo.
um independente a vocês, para convencê-los da verdade e juízo e para lhes mostrar o caminho de como chegar. E quando disse isso, fez uma pausa e disse: O que, pois, dizeis? O que, pois, dizeis? Então disse assim, parou, e quando parou, eu dizia: Senhor, nos ajude porque isso é tremendo que vem. E como mais poderemos dizer às pessoas? O que mais tem que fazer para dizer a elas que se preparem, que se aprontem, que se esqueçam das coisas deste mundo? Porque isso já não tem lugar. O que temos que ter à frente é que nosso Senhor vem já e que temos que nos preparar. Então voltou a repetir a pergunta: E o que, pois, dizeis? Não existe. Não o conheço, respondeu a mesma pergunta. Então seguiu dizendo: Sem entendimento, guiados pelo pai da mentira, que acredita como chegar aos céus e vossos caminhos vão à morte eterna. Então fez outra pausa e disse: Desperta, desperta, eu disse a Jerusalém. Mas eles não viram. Não viram que ao me colocar na cruz a graça terminou para eles, mas a misericórdia se estendeu para os inocentes. Apressem-se, seguia dizendo, entendidos, porque o dia ruim de escassez se aproxima, e quem em desobediência poderá se livrar? Minha palavra rodeia a terra em panelas de barro, mas muitos a rejeitam, seguiu dizendo. Como Jerusalém, pensastes que minha palavra é depositada em orgulhosos cleros. Acaso não cheguei eu em um presépio, dizia? Acaso não tive que pedir emprestado um burro? Acaso não vivi como pobre? Em verdade te digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, seguia dizendo. Nesse momento, amados irmãos, eu vi como muitas pessoas, por amor às posses que tinham nesse mundo, por amor à sua comodidade, por não ficar mal com seus familiares, por seguir a corrente uns com os outros, ficavam e continuavam fazendo o que estavam fazendo, quando dentro deles eles sabiam o que deviam fazer e haviam recebido o chamado direto de Deus, porque o Espírito Santo havia trabalhado neles, mas por temor ao que diriam, por temor de suas famílias, não faziam o que o Senhor dizia. Quando terminei de ver tudo isso, seguiram umas perguntas. Então começou a dizer: E por quê? De onde veio sua riqueza? Quem a concedeu? Sábios sem entendimento, dizia, que pegam sua destruição pensando que são ganhadores. Acaso não os ensinei que o verdadeiro ganho está em guardar tesouros no céu? Acaso não os coloquei como administradores? Quem administra é dono? Ou é outro? Perguntava. Mas eu lhes digo que eu sou o dono, e o que comigo ajunta não espalha. Acaso não fui moído por ti? O que, pois, tu farás por mim? Quando disse isso, meu ser desmoronou, porque no meu coração o que quero fazer é a vontade de Deus em todos os aspectos da minha vida. Mas sabemos que se não nos agarrarmos nele muitas vezes, falhamos. Então eu dizia: Senhor, que maior estatura você está pedindo? No entanto, somos informados de que podemos viver na estatura mais baixa e ser aceito por você. Ajuda-nos, Senhor. Então vi que em diferentes lugares, nos púlpitos, estavam pregando coisas irrelevantes, coisas que não eram para esse tempo, coisas que eram vãs. E então, nesse momento, eu fiquei pensando e disse: Senhor, como podemos seguir levando isso para que as pessoas possam entender que tem que se preparar, que tu está às portas, que essas mensagens que tu tens deixado são a verdade presente para esse tempo? Então, nesse momento, escutei outra vez a voz que me dizia:
Estes são, pois, meus ensinamentos. Que o que tem dê ao que não tem. Que o que recebe ao irmão de fé não o trate como forasteiro em sua terra. Teu irmão deve velar por ti, assim como tu por ele. Não repreendas com ofensas, mas com amor e justiça. Redime o tempo para os necessitados e faça preparativos para a sua chegada. Não digas essa terra é minha, porque toda a terra e sua plenitude e seus habitantes que nela habitam são meus, por direito e redenção. Sede, pois, justos uns com os outros, como o vosso Pai, que está nos céus, faz chover sobre bons e maus. Garantir a integridade familiar de cada um, como o povo de Israel no deserto, onde cada um tinha o seu lugar e privacidade. Assim também fazeis. Lembre-se dos meus dias festivos e venha celebrar comigo tudo em comum, como uma prévia da eternidade. Enquanto eu escutava, amados, essas instruções, podia ver em um dado momento como o Senhor guiava seu povo no passado e como ele estava instruindo com amor, com paciência em todas as coisas. Mas bendito seja o Senhor. Sempre há rebeldia, e o Senhor sempre estava ali atrás deles, levando a eles a admoestação através de diferentes pessoas, através de sua palavra, através de todos os personagens que existiram ao longo da história. Encontramos alguns deles também incorporados na Bíblia. Outros nos estendem mais através do espírito de profecia, o que eles fizeram para guiar o povo, mas mesmo assim a rebelião sempre existiu. Então, enquanto eu estava vendo tudo isso, outra vez veio as instruções que disse: não te aproveites do teu irmão quando o vês caído, pois em verdade te digo que estive entre vós como o menor, sendo o maior. Servis e sereis servido, deis e vos será dado uma boa medida recalcada. Não vive em vão, porque a quem Deus chama, ele concede dom, ministério e operação. Aprende de mim, continuou dizendo, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. E se seu irmão te ofendeu, não fique bravo com ele, traga sua angústia para mim, e eu cuidarei disso, ele continuou dizendo. Subjugue minha terra, que lhes dei como herança, e minha bênção estará sobre ela. Nesse momento, amados, eu vi muitas pessoas que estavam nos campos plantando. Era tão linda aquela cena, tão maravilhosa, uma cena de paz, de tranquilidade, das montanhas mais remotas em diferentes partes do mundo. Pessoas que estavam aflitas com a doença, mas lutavam e continuavam até que Deus as restaurava. Outras, que estavam um pouco mais, pareciam mais transbordantes, mais fortes, lá estavam elas, mas todos estavam em comum preparação para o tempo final. Então, enquanto eu observava tudo isso, a voz continuou me dizendo: não se preocupe com o dia ruim, porque mesmo nele a sabedoria está à porta. Seja humilde e não mostre ostentação. O que, pois, necessitará na história final desta terra? E quando me disse assim, amados irmãos, pude ver muitas cabaninhas em diferentes lugares. Era muito pouco que havia nelas, mas ó que maravilha poder entrar e ter tudo o que é necessário. É grandioso o que Deus quer fazer com cada um de nós. O que temos que fazer é nos atirar em seus braços e cumprir seu plano. Continuação do testemunho de 9 de dezembro de 2017. Enquanto estava observando tudo isso, eu me demorava, porque me encanta ver as pessoas plantando nas montanhas. É maravilhoso saber que há muitos que estão cumprindo a palavra de Deus.
De repente voltei a escutar outra vez a voz que continuou dizendo: fuja da arrogância e vive em humildade, sendo caridosos uns com os outros. Faça um jardim, plante uma vinha, dizia, cuide dela e faça colheita. Prepare vossa alma para estar em harmonia com os meus ditos. Tome a chuva ao seu tempo e regue a vinha, ocupados com temor e tremor na palavra de salvação. E quando disse essa última frase, amados irmãos, foi tremendo porque vi muitas pessoas. Eu sempre dizia: Senhor, onde estão teus filhos que realmente estão te buscando de todo o coração? É a minha preocupação e é minha oração nesses últimos anos. Então, quando comecei a ver como as pessoas se preocupavam por sua salvação com temor e tremor, fiquei feliz porque vi muitas cabanas, muitos lugares em diferentes partes onde as pessoas se ajoelhavam e buscavam ao Senhor. Sempre tiravam esse espaço para estar em comunhão com eles, todo o tempo, e enquanto fazia as coisas durante o dia, também estavam ali orando, meditando e cantando, e era maravilhoso ver como buscavam em todo momento estar em consagração com o Senhor. E enquanto estava vendo essa cena maravilhosa, continuaram as instruções. Fugir da dúvida. Não se misturem com os infiéis. O que já tem, recebe o que não tem, e vivam em ação de graça até minha breve volta. Se teu irmão prospera e se esforça, receberá minha bênção, e não o condene por isso, pois meu é o mundo e reparto para cada um segundo o meu direito. Se há descontentamento, segue minha direção, continuou dizendo. Em verdade te digo, que te darei como dei a Salomão. Não temais, segue-me, pois para a prova de salvação é dada. Não te escondas de teu irmão na necessidade, pois minha vida foi dada por vocês no grão de aperto. Então fez uma pausa e nesse momento eu pensei que ia ver algo sobre o que ele havia falado. No entanto, vi outra cena, de algo que ainda não me havia falado. Nessa cena comecei a ver muitas senhoras em diferentes partes do mundo. Senhoras que diziam ser cristãs, senhoras que se diziam ser adventistas do sétimo dia, mas sua vestimenta, sua forma de ser, sua forma de falar, tudo era o contrário do que dizia com sua boca ser, que eram cristãs e adventistas do sétimo dia. Então, quando vi isso, rapidamente a voz começou a falar outra vez e me disse: mulheres, vestivos como santas e puras, de paz, que levam o evangelho em seu coração e caminham espalhando as boas novas de salvação. Procure salvá-los, sendo castas em modéstia e constante oração, evitando levar em seus corpos o fogo da perdição. Isso foi tremendo para mim, irmãos, porque nunca havia escutado isso, evitando levar em seus corpos o fogo da perdição. É tremendo como o Senhor nos vê, porque o Senhor nos vê transparentes. Como o Senhor está vendo cada ser humano neste mundo, não com o fim de julgar-nos, mas com o fim de que saibamos e demonstremos ao mundo que realmente somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus. E como não se pode enganar a Ele, pois Ele pode falar com toda justiça, porque sabe o que cada um de nós fazemos. E a voz continuou dizendo: homens, trabalhem com respeito santo e sabei que, como sacerdotes do lar, devem governar bem em sua casa com jejum e rogo, pedindo refletir o caráter celestial em vós. Governar seus filhos em santa disciplina e admoestação, sabendo que são seus por um momento, porque são meus por redenção. Cada família deve viver em santa e pura harmonia, respeitando o direito alheio e sabendo que essa curta vivência é a antessala do tempo de angústia de Jacó. Nesse momento pude ver montanhas bem bonitas. Estavam cultivadas,
Haviam 4 ou 5 cabanas por diferentes lugares da seção da montanha, e todos eles viviam em harmonia, todos viviam em felicidade, todos respeitando o espaço alheio, todos respeitando a privacidade familiar como Deus assim mandava. Era tão lindo, tão diferente do que vemos hoje em dia, que cada um quer viver na casa do outro e o Senhor não nos chama para isso. O Senhor está nos chamando para o campo, para que tenhamos um tempo para nos encontrarmos com Ele, que busquemos essa santidade sem a qual nunca veremos ao Senhor. E isso eu estava vendo nesse momento e me regozijava por ver essa paz e essa tranquilidade. Enquanto estava vendo isso, continuou a voz dando instrução: buscai-me na solidão e viverei. Buscai-me na manhã, ao meio-dia e de tarde. Sede, pois, como Daniel, para que, quando sejam jogados aos leões, meu anjo os guarde da morte certa. Sede firmes como Daniel na alimentação, pois meu espírito se pousa sobre corpos que me louvam e me glorificam. Sede, pois, laboriosos como José, que salvou uma nação inteira por escutar minha voz. Sede decididos como Ruth, que sem saber o que seu destino reservava, ela seguiu adiante as terras distantes e por amor a Deus em sua sogra encontrou salvação. Sede valentes como Ester, que frente à morte se levantou e lutou pelos seus. Sede, pois, como Jeremias, que seus olhos como rios choravam, levando a palavra da verdade e de juízo. Sede, pois, como Elias, que se aproximou tanto de mim, que tive que levá-lo ao céu. Sede, pois, como Eliseu, que ante o antagonismo seus opressores morreram. Sede, pois, seguia dizendo, como João Batista, que deu sua vida em oferta ao seu dever. Onde estão os 144.000? Fez essa pergunta. E quando fez esta pergunta, imediatamente eu disse: Senhor, onde? Onde é que estão? Onde é que estão? Acaso não o saberei? Me respondeu. Assim, o Senhor sabe onde estão os 144.000, amados. Para ele não há nada escondido. Estes vasos, seguia dizendo, já estão preparados para o desenlace final, e embora se porte como tal, são ouro por dentro e por fora. Embora sejam de barro, eu sei que são ouro por dentro. Foi maravilhoso ver isso, amados, porque me suspenderam no ar. Quando estava suspensa no ar, pude ver o mundo lá embaixo. E quando pude ver o mundo lá embaixo, comecei a ver essas luzinhas ao redor do globo terrestre. E era maravilhoso ver como essas luzinhas que estavam me mostrando e estavam me indicando que eram os 144.000. Os 144.000 que estão escondidos. O Espírito Santo já está trabalhando com eles e os preparando para esse investimento final, para que seja dada a ordem celestial e saiam a este mundo para dar a mensagem final, sem mistura, uma mensagem 100% verdadeira. Desse modo, fiquei tão feliz e contente. Meu ser estava pulando, se regozijava por tudo que estava vendo nesse momento. Então, enquanto estava vendo isso, de repente a voz continuou dizendo: mas eles são menosprezados, considerados insignificantes, mas para mim são ouro precioso. Vivo eu, que ninguém escapará do exame dos meus olhos, e eu saberei a verdade, e a verdade brilhará perpetuamente pela eternidade. Não há ninguém deles que não seja vigiado por meus olhos, pois são preciosos para mim e meu reino. Mas ai daqueles que desperdiçam este tempo tão valioso, pois não é a eles, mas a mim que menosprezam. Assim, nesse momento eu vi, quando eles foram lançados ao mundo, foram levando a mensagem de salvação. Entretanto, houveram muitos que não escutaram. Mas o Senhor já havia declarado que, ainda que muitos os desprezassem, eles eram valiosos para Ele.
Mesmo com tudo isso, ainda me sentia triste, porque via muitas pessoas que não aceitavam. Em alguns casos, em alguns cantos do mundo, muitos que não aceitaram. Mas, no entanto, fiquei contente em saber que, embora fossem desprezados, não os depreciavam, senão ao Senhor, e eram preciosos para o Senhor. Então, enquanto eu observava tudo isso e fiquei em êxtase com tudo que eles estavam indicando, as instruções e como me mostraram, de repente ouvi a voz, dessa vez forte e firme, que dizia: prepare, 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 e aqueles que põem as mãos no arado, não deem meia volta para trás, porque o dia está chegando e tudo deve estar pronto. Aquele que procura salvar a sua vida, egoístamente irá perdê-la, mas aquele que desejar dá-la aos outros, irá salvá-la. Estas são as minhas palavras e ordenanças, disse a voz. Viver em paz e buscá-la onde podereis verdadeiramente encontrar. Buscai-me e vivereis. Buscai-me com todo o vosso coração. E terminou dizendo: amados irmãos, fazei isso e vivereis. Fielmente diante do meu Deus, eu lhes contei o que o Senhor me deu neste dia, para que todos possamos ter as instruções exatas do que Deus deseja de cada um de nós. E espero por tudo, de todo o coração, e oro constantemente ao Senhor para que isso seja realmente uma experiência em nossas vidas. E nos preparemos, queridos irmãos, porque o fim está mais próximo do que pensamos. Vamos ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Vamos ver como o resultado final nos chega. Por favor, leia o capítulo 1 do Grande Conflito, porque Deus disse que o mesmo sinal que foi dado a Jerusalém é o mesmo que nos é dado para nós. Por isso, procuremos o Senhor de todo o coração, queridos irmãos, e não hesitamos em fazer a vontade de Deus. Por isso, procuremos o Senhor de todo o coração, queridos irmãos, e não hesitemos em fazer a vontade de Deus. Se temos que ter medo de algo, é não cumprir a vontade de Deus. Enquanto cumprirmos a vontade de Deus, mesmo que não entendamos, o Senhor pode trabalhar em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos. Amados, 19 de dezembro de 2018. Enquanto orava ao Senhor por todas as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e por proteção aos seus filhos na ampla face da terra, foi-me deixado saber que o tempo de graça está quase terminado para o povo que conhece a mensagem adventista do sétimo dia. Não há mais tempo, se realmente quisermos ir para o céu, para continuar vivendo levianamente diante de Deus. Se não levarmos nossa salvação a sério agora, amanhã será tarde demais. O inimigo, amados, está jogando a armadilha de letargia e demora para nossas vidas, e estamos concordando com isso, e isso será somente nossa culpa. Temos duas armas dadas por Deus para poder vencer. Já o preço da nossa salvação está pago, é apenas aceitar, e a decisão, que é livre-arbítrio. Estamos em eventos que correm um após o outro nesse momento. Foi-me deixado saber. Estes são o julgamento dos vivos, a lei dominical, o fim da graça para aqueles que conhecem a mensagem adventista do sétimo dia e o tempo de graça para o mundo. Estes eventos, em um momento começaram e em um momento terminarão. E se não vigiarmos, será apenas nossa culpa se ficarmos de fora. A advertência nos é dada,
e o tempo está cumprido, e a decisão é nossa. Ninguém poderá decidir que alguém seja fiel a Deus, por mais que amemos nossos entes queridos, família, amigos, vizinhos. Amados, necessitamos de nos colocar em contas com Deus. Não há tempo a perder. Não precisamos ter todas as condições que realmente pensamos para nos colocar em dia perante Deus. Simplesmente precisamos nos ajoelhar, reconhecer, reconhecer quem somos e quem é Ele, pedir perdão, afastar-nos do que sabemos que desonra o nosso Deus e pedir a sua força e sabedoria, sua inteligência, para poder percorrer o caminho que Ele deseja que caminhemos. Assim, nos vão começar a abrir portas que ninguém poderá fechar. Queira Deus, cada um de nós entendamos isso e que possamos compreender que se seguirmos relaxando com a nossa salvação hoje, amanhã será muito tarde. Eu rogo a Deus para que isso não seja assim. Eu rogo a Deus para que seu povo desperte e comece a se dar conta do que deve estar fazendo agora, nesses momentos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 14 de setembro de 2019. Em sonhos, eu estava em um lugar. Este lugar estava muito lotado. Era como uma cidade pequena e eu os exortava a saírem dali. Mas muitos davam risadas e viravam as costas. Outros, muito poucos, começaram a avançar, mas passo a passo, muito lentamente. Somente 4 de todos os que estavam iluminaram seus passos e começamos a sair da planície. Passamos pelo meio das casas. Escutamos uma voz que nos disse: soltem os animais. Os soltamos para que estivessem livres, porque entendemos que diante de tudo o que iria acontecer, eles deveriam buscar refúgio e lutar por suas vidas. Seguimos subindo, caminhando rumo às montanhas. Vi que eram cordilheiras, porque vi que eram muitas montanhas que cobriam um grande território ao todo. Enquanto subíamos, olhei para trás, porque ouvi um barulho muito forte. Ao olhar, vi como uma grande tempestade começava a destruir o que estava na planície. Corremos para cima e entramos em cavernas, e outros se agarravam em árvores fortes, porque a tempestade era grande. Mesmo ali, refugiados, sentíamos temor por nossa vida, diante do ciclone tão grande que arrasava a planície. Mas graças a Deus, a tempestade não nos fez danos. Olhamos para a planície e não ficou nada de pé. Sofremos muito ao ver isso, porque ali havia muitas pessoas que havíamos exortado e não nos quiseram ouvir, e já não existia nada naquele lugar. Enquanto ainda estávamos sofrendo, o sonho foi mudado. Então me vi em um salão grande, uma mesa larga. Ali vi todo tipo de literatura de ministérios independentes. Vi sobre a mensagem dos 3 anjos. Somente pude ler os títulos nas capas. Vi um que dizia alimentação, outro, morte ao eu, outro, como guardar o sábado como Deus o requer, outro que dizia sobre a vestimenta, outro falava do santuário, outro que dizia da besta e o sistema que o representa. E assim, cada um dos panfletos tinha títulos muito interessantes. Enquanto eu os folheava, outros se aproximaram para ver.
Vi que estes panfletos eram de muitos anos atrás, e eu apanhava a cada um deles para fazer uma coleção deles. Enquanto eu fazia a recompilação dos panfletos, os que me olhavam riam e outros zombavam, mas um me perguntou o que eu ia fazer com eles. Então respondi que iria vê-los e ver se estão de acordo com a lei e ao testemunho. Então me disse: leve este e veja o que te parece. Eu li o título que dizia: Quantos deuses há? 1, 2 e 3. Eu disse: Irmão, não vou levar este panfleto. Isso não é de Deus. Me olhou e se enfureceu e me disse: Não quer saber a verdade? Eu lhe disse: Irmão, já conheço a verdade referente a isso. O mesmo Deus me tem revelado. São três, unidos no plano da salvação do ser humano: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estão infundidos em um corpo somente. São três seres, três pessoas independentes, e não há discussão nisso. Isso é a lei e os testemunhos. Mas ele insistia com grande instigação e cada vez se tornava mais agressivo. Se aproximou um pouco mais perto de mim e escutei uma voz que me disse: Aparta-te, deixe todos os panfletos e saia. Soltei os panfletos e enquanto eu saía disse: Senhor, porque são tua palavra? E me respondeu: Sim, são verdades muito importantes, mas estão misturadas com a opinião humana. Não escute homens, pois eu educo meu povo nestes dias. Eu somente não vejo seus escritos, vejo também seus corações e as intenções do mesmo. Uma pessoa chegou até onde eu estava e colocou em minhas mãos outros panfletos e me disse: Salve estas mensagens para que outros escutem. Elas são íntegras à lei e ao testemunho. Ela chorava e disse: Venha comigo, mas me olhou e disse: Devo convencê-los. Eu disse: Não há tempo, é hora de sair, vamos. Mas ela me olhou e me disse: Aqui está a minha família, e correu até eles. Perguntei ao Senhor: O que faço com estes panfletos? Me respondeu: Leve-os. Eu os lia pelo caminho. Eram somente escritos da Bíblia e do espírito de profecia. Não havia mais opinião humana, somente isso. Se lia neles o amor, se lia neles a paz, se lia neles a justiça e a verdade. Comecei a falar as palavras desses panfletos. Neste momento escutei um forte estrondo. Era um vento forte que chegou até onde eu estava, e ao olhar para trás, vi que o edifício de onde saí estava no chão e tudo estava desolado. Me disseram: corre. Corri e corri, e a ordem era: leia. Li, e outros se juntaram a mim correndo, e fomos até as montanhas, e atrás de nós a tempestade estava ficando pior. Eu disse: Senhor, seu juízo sobre eles. Me respondeu: tiveram muita evidência. Eles sabiam, mas a indecisão, a procrastinação, a conveniência própria e seu orgulho não só deixou avançar, eles se condenaram a si mesmos. Chorei amargamente. Foi forte, muito forte a impressão para mim, porque tudo o que ficou para trás desapareceu. Não restou nada. Tudo ficou desolado. Nesse momento me foi dito: leia Jeremias 4. Enquanto buscava Jeremias 4, amados irmãos, neste momento também me foi dito outro texto, Apocalipse 4, verso 8. Queira Deus que possamos entender, que possamos avançar e que possamos fazer a vontade de Deus. Que o Senhor os abençoe.
Amados, 12 de abril de 2020. Em sonhos, vi como muitos foram pegos de surpresa pela situação atual dessa pandemia e, sobretudo, diante das mudanças que estão ante todos nós, quando tudo isso já estava previsto. Os ouvidos surdos, o poder arbitrário, o engano, o ódio pela verdade, os fizeram fechar seus ouvidos e estarem cegos diante da realidade. Muitos que hoje não deviam estar padecendo ante esses acontecimentos o estão, por fechar seus ouvidos ante as súplicas do Eterno. Vi angústia e desespero naqueles que dizem ser seu povo, o povo de Deus, mas somente de lábios. Vi muitos que subiram as montanhas há muito tempo atrás e desceram. Vi outros falarem mal da mensagem, da saída ao campo, e agora choravam amargamente. Outros que acumularam bens, e agora estes para nada lhes serviam ante o naufrágio da morte e da decadência. Também vi outros que por muitos anos lutaram, e debaixo de penúrias e pranto não desistiram de fazer a vontade de Deus. Ante acusações e desprezo, seguiram o caminho do Mestre. Vi como em 1999 um grupo saiu, e em 2001 saiu outro grupo. Também em 2008 outro grupo saiu, e logo em 2015 outro grupo saiu, e todos estes de cidades grandes para as pequenas, e logo para os campos, e logo para as montanhas. Me foi deixado saber que nessa reta final muitos se moverão, mas sairão por medo. Sairá uma multidão mista. Somente os que saírem por convicção não serão afetados pela primeira praga. Vi que ainda nas montanhas, os que não desfrutam o ideal de Deus em suas vidas, a saber, permitir que Deus molde seu caráter, serão apartados por Deus, e ali as pragas cairão sobre eles, e não terão pequeno socorro. Somente o pequeno rebanho que caminha por convicção, atrás das pegadas do Mestre, poderá subsistir. Queira Deus que cada um de nós, que estejamos querendo fazer a vontade de Deus, saiamos por convicção e estejamos nos lugares, nas montanhas, por convicção e não por medo. Porque quando conhecemos quem é Deus e o que Ele fez no passado, e que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, podemos descansar, confiantes, debaixo de suas asas, e caminhar atrás de suas pegadas. Que o Senhor os abençoe. (16 de abril de 2021) Vi um homem mergulhar nas profundezas de águas cristalinas. Ele foi para as profundezas nadando, como um peixe, e saía sem dificuldades. Apanhava o sol nas costas e mergulhava de volta para dentro. Depois ouvi uma voz me dizer: deves aprender a nadar como ele. Então exclamei: ó Senhor, tenho muito medo das águas profundas, e é por isso que nunca aprendi a nadar. Então ele me respondeu: tendes de aprender a nadar como ele, e juntos gozarão nas águas profundas. Então eu respondi: ó Senhor, como será isto? Eu sou uma pessoa adulta e o meu medo ainda não desapareceu. Então ele me disse: sobe para um lugar separado, e eu te farei mergulhar na minha sabedoria, e prepararás um povo que só flutua sobre as águas. Então os meus olhos se abriram e vi que havia muitos que flutuavam. Apenas um homem podia ir ao fundo
e ele nadou naquelas águas como um peixe ágil, e saiu de tempos a tempos para apanhar o sol nas margens daquele rio cristalino. Depois, vi um grupo de mulheres sedutoras chegar e entrar nas águas, e elas seduziram os que flutuavam nas águas. Enquanto isso acontecia, o homem que descia às profundezas entrou na água e essas mulheres nadaram em sua direção, nadando rapidamente. Ele não percebeu e eu lhe gritei, mas ele não me ouviu, porque estava em águas profundas. Então vi que uma luz dos céus tocou as águas e enormes barras se interpuseram entre o homem que estava sozinho nas profundezas e as mulheres que nadavam rapidamente na sua direção. Estes ficaram enfurecidos e se juntaram àquelas que seduziram e tramavam prejudicá-lo. Então foi-me dito: aproxima-te dele e toca nas águas. Assim o fiz, e ao tocá-las, elas se tornaram turbulentas, onde estavam os enfurecidos. E estes lutaram com as águas turbulentas, até que pereceram. Assim, me foi ordenado que me retirasse para o lugar alto, para ali aprender a sabedoria celestial, para poder transmiti-la. Ó amados irmãos, me regozijo com o Senhor, meu Salvador, como Ele instrui a cada um de nós para seguirmos em frente nos seus caminhos, em sua obra. Analisemos as palavras do Eterno e que possamos nos dar conta, e assim seja, que Ele conduza um povo, não por mão humana, mas pela sua mão divina. Que o Senhor nos abençoe.